Na época de Samuel, o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, quis que se instaurasse a monarquia, quis reis, reis como os outros povos da terra, como as outras nações. Não estavam honrando a diferenciação que o Senhor Deus queria que eles fizessem, mas estavam se tornando iguais aos outros. O que aconteceu com essa monarquia? Como que essa monarquia se instaurou? Veja, a grande maioria dos reis de Israel não foram fiéis a Deus e causaram grandes males para a nação e para o povo. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônios levassem seu povo cativo como forma de correção. Isso aconteceu no ano de 605 a.C., quando Babilônia invadiu Israel e levou muitos de Israel escravizados para a Babilônia. Considerando a história de Israel no Velho Testamento, os governos sucessivos que não faziam a vontade de Deus, qual foi a advertência de Jesus quanto à convocação, quanto ao governo da igreja cristã? Que cuidados o Senhor Jesus disse que deveriam ter os líderes da igreja cristã? Mateus 20, versos 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo. A liderança ou o governo da igreja cristã devia ser uma liderança servidora. O Senhor Jesus estava falando não de uma liderança que oprimisse, mas de uma liderança que servisse. Ainda o verso 28 de Mateus 20. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse era o exemplo do Senhor Jesus, um exemplo de liderança servidora. Veio para servir, mas não somente servir, veio para dar a vida, para pagar o resgate dos pecadores. Mas qual foi a experiência do governo na igreja cristã? Embora os cristãos não devessem se organizar como uma nação gentílica, quando Constantino chegou ao poder e professou ser cristão, os crentes ficaram aliviados. A perseguição havia terminado. Isso em si foi uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam explorar o poder do imperador em seu próprio benefício. Em 394, Constantino tornou o cristianismo como a religião oficial do império. Isso fez com que a igreja e o Estado se unissem, e aí então a apostasia tomou conta da igreja. No quarto século depois de Cristo, surgiram inúmeras discussões importantes entre os cristãos. E quando a igreja se viu incapaz de resolvê-las, ela permitiu que o imperador interviesse. Gradualmente ganhou destaque o bispo de Roma, que até então havia tido o mesmo poder que os outros bispos. A igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas, e uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Quando a igreja passou a se beneficiar do poder do Estado, ela passou também a fazer concessões ao Estado. E dessa maneira, a partir de Constantino, a igreja foi cada vez mais se afastando dos princípios da igreja cristã primitiva. A história se repetiu. Maus governantes que resultaram em idolatria, que resultaram em perseguição àqueles que quisessem se manter fiéis. Assim como ocorreu no antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo, ou seja, da igreja com o Estado. Israel se voltou para a adoração de ídolos e os seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças a ídolos. De maneira semelhante, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos
como ameaças à instituição que unia a igreja ao Estado. O governo da igreja, irmãos, deve ser absolutamente separado do governo do Estado. Estado e igreja, a união entre Estado e igreja nunca deu certo e nunca dará certo. Nós cremos, irmãos, que no final dos tempos, a igreja vai se reunir com o Estado e vão se constituir num poder perseguidor. Por que é que nós vemos isso na Bíblia, irmãos? Por que isso está na Bíblia? Porque o Senhor Jesus advertiu sobre isso, para que hoje a gente pudesse entender, para que os crentes do final dos tempos possam entender o que pode acontecer. O que pode acontecer brevemente, ou ainda pode demorar, mas o que pode acontecer quando a igreja se unir ao Estado. Dessa maneira, irmãos, nós devemos pensar. O Senhor Deus tem planos para a igreja. O Senhor Deus tem planos para cada um de nós. E nós devemos estar alinhados com esses planos. Os planos soberanos de Deus. Não podemos nos alinhar a planos de governadores, a planos de governo que queiram interferir na igreja. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar sempre firme. Firme nos planos do Senhor Jesus. Firme nos planos do Senhor Deus para a sua igreja. Para ficarmos postos em pé na volta do Senhor Jesus, para que possamos receber o Senhor Jesus e dizer: esse é o Deus a quem aguardávamos. Deus esteja com cada um de nós.